É o item 7 onde a gente parou, né? Combinando fé e ação. A gente não precisa escolher entre uma coisa e outra, isso não é maravilhoso? Fomos salvos pela fé, para as boas obras que o Pai preparou de antemão para que andássemos nelas. Né? Então, combinamos também piedade e compaixão. John Wesley, ele falava sobre essas duas coisas e o equilíbrio sobre elas. Por exemplo, as obras de piedade e as obras de misericórdia ou de compaixão. Obras de piedade e obras de compaixão ou de misericórdia. Piedade significa aquele relacionamento que a gente tem com Deus. Nosso momento da oração devocional, por exemplo, o jejum, a participação da ceia, né, o culto, a leitura das Escrituras Sagradas, como é que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Nosso relacionamento com Deus, obras de piedade. Então há uma série de atitudes, ações que nós devemos tomar para cultivar o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante, mas a vida cristã não se restringe apenas à piedade. Não tem a ver única e tão somente com o nosso relacionamento com Deus. Não é apenas um ato vertical, nós e Deus, Deus e nós e acabou. Não, tem todo um desdobramento que diz respeito às nossas relações uns com os outros, a nossa relação com outras pessoas, com toda a sociedade. Então, a isso nós chamamos obras de compaixão. Por quê? Porque movidos por compaixão, nós pregamos o Evangelho para a salvação das outras pessoas. Porque nós não nos preocupamos única e tão somente com nossa salvação, né? Nós nos preocupamos com a salvação de outras pessoas, com aqueles que não têm salvação, em levar o Evangelho. Então isso já faz parte, é um ato de compaixão. Tinha uma expressão que no passado era usado com mais frequência, que era paixão pelas almas perdidas, né? Eu não tenho mais ouvido falar sobre isso, mas é importante tratar do tema. Se é que nós temos paixão pelas almas perdidas, ou compaixão pelos perdidos. Agora, a nossa compaixão não nos leva única e tão somente a alcançar esses perdidos, ou preocupados com a alma dos perdidos para a salvação, que é uma coisa grandiosa, é muito importante, é fundamental, é o principal. Mas o que é que Jesus fazia? Quando ele via uma multidão que o seguia, 3 dias já escutando a palavra, eu achei isso maravilhoso, né? Você vê lá em Marcos capítulo 8, estavam já 3 dias numa região afastada de tudo, meio desértica, e eles estavam ávidos pela palavra, buscando a palavra de Deus em primeiro lugar. E Jesus se preocupou com eles, falou: eles estão há 3 dias, alguns vieram de longe, se a gente despedir eles agora, eles vão acabar desfalecendo pelo caminho, eles vão conseguir nem chegar em casa, vão ter uma longa caminhada. E Jesus teve compaixão. Aí o que ele fez? Ele multiplicou pães e peixes. Lembra disso? Então veja uma preocupação de Jesus que transcende a alma das pessoas, a salvação, diz respeito ao bem-estar das pessoas, né? Interessante isso. Então, nossa compaixão deve ser pela pessoa como um todo, pelos seres humanos como um todo. Nós devemos nos compadecer daqueles que passam fome, daqueles que têm sede, aliás, quando Jesus vier, ele diz assim: quando o Filho do Homem retornar e se assentar no trono da sua glória, ele vai reunir todas as nações, todo mundo, e ele vai separar, aqui é bode, né? Desculpa falar dos bodes, as ovelhas dos bodes. Está na Bíblia. Eu acho que só vai ter carne de cordeiro lá no céu. Só vai cordeiro assado lá no céu, vai dispensar os bodes. Não. Mas isso é uma ilustração, não tem nada contra os bodes, não. O bode, ser humano, bode é que dá bode, entendeu? O negócio aí.
O bode mesmo está pagando o pato. Olha, estou botando um montão de bicho nessa história. Ai, ai. Então é o seguinte. Ele vai dizer assim, e tem um negócio de esquerda e direita aí, mas também é tudo figurado. Apartai-vos de mim. Para mim, esquerda, os bodes, porque eu tive fome e não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Tive nu e não me vestiste. Estive preso e não fostes me visitar. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós praticadores da iniquidade. Mas vinde para minha direita, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, nu, quando estive nu, vocês me vestiram, e quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Está falando do que aqui? De coisas concretas, ações concretas, de compaixão. Então, no dia do juízo final, esteja preparado, porque que aquela mulher que já era viúva, tinha perdido o seu único filho, o arrimo de família, Jesus se condoeu, diz assim, foi movido lá nas entranhas, ele ficou mal, sabe, um negócio assim, lá dentro, uma tristeza que tomou conta do coração dele. E movido por compaixão, ele fez aquele tremendo milagre. Movido por compaixão. Boa parte dos milagres de Jesus é porque ele tem pena, porque ele tem misericórdia, porque ele tem compaixão. Então, isso move o coração de Deus e deve mover o nosso. A gente podia falar aqui da parábola do bom samaritano. Gente, a parábola do bom samaritano é o texto bíblico do Novo Testamento mais conhecido em todo o mundo. Sabia disso? Não é João 3,16, isso é para os crentes. Mas estou pensando no mundo inteiro, eles gostam mesmo. Uma pesquisa foi feita, eles gostam da parábola do bom samaritano. É a parábola que mais fala ao coração dos não crentes. É um texto profundo que mexe e que de alguma maneira tem a ver com esse jeito de ser metodista livre. Por quê? Porque os metodistas livres são contra preconceitos e barreiras sociais, sabe, esse tipo de coisa que separa eu e você, nós e qualquer coisa que esteja entre nós. E havia uma grande barreira entre judeus e samaritanos, muita discriminação, não é? A metodista livre surge num contexto onde os pobres estavam sendo discriminados, onde havia escravidão, onde havia injustiça social. Se levanta, aliás, é livre de preconceito, é livre de qualquer acepção de pessoas, de virar o nariz, de torcer o nariz para quem quer que seja, no sentido de que nós amamos as pessoas, até mesmo aqueles que não nos amam, que são nossos adversários. Então, a parábola do bom samaritano, a gente poderia dizer, olha, eu vou falar assim rapidamente, só o que me vem à memória. A gente sabe que o sacerdote, o levita, passaram batido por um conterrâneo, por um judeu igual a eles, caído na estrada, ferido, totalmente dependente de socorro e de ajuda. Não tiveram compaixão alguma. Agora, um samaritano, que os judeus consideravam cachorro, eles falaram, eu prefiro nascer cachorro do que samaritano. Isso é que diziam os judeus. Eles odiavam os samaritanos. Ódio. Cuidado com aquilo que faz você ter ódio de outras pessoas, sejam elas de que religião for, de que tipo de pensamento for. Cuidado com isso. Isso é do diabo, é do inferno, não é de Cristo. Tem que tomar muito cuidado. Ainda mais nesse tempo de política, cuidado com paixões políticas que acabam levando a gente a ser inimigo de um ou de outro, qualquer coisa assim. E, primeiro que não vale a pena. Depois eles estão tomando café juntos, tá? Esses adversários, por quem você às vezes briga, depois eles estão lá.
Bom, eu podia falar um pouquinho mais disso, mas não vou falar não. Não vale a pena, mas não vale a pena brigar com o político. Não vale a pena por isso. Ora, é melhor orar, colocar na mão de Deus e tal. Mas esse negócio de paixão, de partidarismo político é complicado. Você vai quebrar a cara. Seja lá de que partido você vai quebrar a cara. Você não vai se dar bem com isso. Não faz bem. Essas paixões. Tenha paixão por Cristo, que Cristo é maravilhoso. Tenha paixão pelo Evangelho. O Evangelho do Reino é melhor. É o caminho. Agora, digo para vocês o seguinte. Esse samaritano odiado foi que olhou um judeu caído e teve compaixão. Ele parou, ele vai lá socorrer, ele vai cobrir as feridas. Uma coisa muito interessante, cobrir as feridas, porque quando a gente vê a ferida de um irmão, na igreja descobre a ferida de um irmão, a gente vai lá rapidamente cobrir a ferida, ou a gente fica expondo a ferida dos irmãos para os outros. Cobriu a ferida. Não sai fofocando, falando mal, aproveitando a fraqueza do irmão para expô-la publicamente. Cobriu a ferida, né? Botou óleo, botou azeite, tentou ali fazer uma espécie de asepsia, fez os primeiros socorros. Sabe o que ele faz na sequência? Ele estava a cavalo, o samaritano. Ele pega e coloca este caído judeu no seu cavalo. Ele vai caminhar a pé agora. Agora, ele está todo ferido, ensanguentado. Vamos dizer assim que ele estava lá, pegou o Mercedes dele, e agora ele vai colocar dentro do Mercedes dele o camarada cheio de sangue, vai sujar. Vai sujar a sela, vai sujar o cavalo, e ele vai ter que andar a pé. Ele coloca o outro em primeiro lugar. Olha quanta coisa, daria para a gente fazer todos os detalhes. Depois ele chega lá numa hospedaria, sei lá, um hotelzinho, e trata dele, passa a noite toda cuidando dele para ele não morrer. Fica ali, vigiando, cuidando. Gente, eu penso que o homem está fazendo muita coisa. No dia seguinte de manhã, vê que ele já está melhor, mas que ainda vai precisar ficar um tempo lá. Ele paga, já deixa o dinheiro adiantado. Ele tem crédito na praça, que isso é uma coisa muito boa. Ele diz, bota na minha conta. Não tinha cartão de crédito para você passar já adiantado. Bota na minha conta, eu volto e pago. Olha que moral, hein? O homem tem crédito na praça. Palavra, pode contar. E o que ele precisar, bota na minha conta. Não é maravilhoso isso? O levita e o sacerdote passaram batido pelo caído, pelo perdido. Tem uma fala do bispo David Roller sobre isso que é interessante. Ele falou assim, isso revela, essa parábola certamente revela o coração de Deus. Deus jamais passa batido. Deus jamais estaria identificado com levitas e sacerdotes que diante dos perdidos passa batido e não estende a mão para salvar. Portanto, Deus não tem uma perspectiva calvinista. E durma com isso, os calvinistas aqui presentes. Não é? O coração de Deus se vê no samaritano, que vê o caído. Podia dizer, o que eu tenho a ver com isso? Fala tão mal de mim. E vai lá ajudar. Então, Deus jamais agiria, jamais age fazendo acepção de pessoas, passando batido pelos perdidos. Ele ama todos, deseja que todo mundo seja salvo, e a graça dele se manifesta salvadora a todos, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para a salvação de todos. Ele fez a sua parte. Se não estão sendo salvos, é por conta própria, porque estão rejeitando o Salvador, tá bom? E ponto final. Mas olha a compaixão, olha que texto maravilhoso falando de compaixão, obras de piedade, obras de compaixão. E quando se fala de obras de piedade, cuidado, porque a piedade que Deus aceita não é nunca exibicionista, não fica tocando trombeta, né? Então, seja na obra de misericórdia, seja na obra de piedade, faça isso de maneira singela, não para aparecer, mas para a glória de Deus. Amém e amém. Vamos para o 8º ponto da mensagem. Pode
Aí, opa, já adiantou, não quer que falemos sobre o oitavo, né? Vamos ver, por que não? Ah, bom, estamos aqui. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Crer nas Escrituras Sagradas, pautar suas doutrinas, sua fé, sua prática nas Escrituras, acreditar que Deus, pelo Espírito Santo, ao longo dos séculos, falou e foi preservada. E temos aqui um tesouro inestimável, né? As Escrituras Sagradas inspiradas por Deus e que são poderosas para promover nossa salvação. Tudo que precisamos para nossa salvação, temos as Escrituras Sagradas, do Antigo e do Novo, devidamente interpretadas, é claro. Tá bom? Esse é por isso que a gente tirou a foto ali com um montão de seminaristas, que a gente precisa de gente bem formada e que saiba interpretar devidamente as Escrituras Sagradas. Bom, amém? Vamos para o nono ponto. Possuir um conceito elevado da igreja, que hoje está demodé. Igreja hoje, para que igreja? Né? Eu e Deus já somos tudo. Eu não preciso de igreja. Certo, existe um conceito errado de igreja. Ou as pessoas deturpam, ou elas limitam, tem um conceito limitado de igreja. Pensa em igreja como edifício, ou como uma instituição, uma organização, uma coisa assim. De fato, a igreja é o corpo de Cristo. É o povo de Deus, é a família de Deus, é o templo do Espírito Santo, é o rebanho de Deus. A igreja ela é aquilo que Deus, lá, antes da fundação do mundo, buscava quando criou o mundo. O mundo, todo o universo, só existe porque Deus visava a igreja. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 1. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Dá uma ideia aí para você do valor da igreja. Outra coisa, a única coisa que vai subsistir a todo esse mundo e que vai lá para a glória é a igreja. Nenhuma outra organização. Família vai lá vai existir lá no céu, família? Casamento vai? Eu vi os casados para sempre, achei tudo muito bom, mas até que a morte nos separe. Alguns disseram amém, aleluia, graças a Deus. Mas não é? Família, as coisas, o trabalho, as organizações, qualquer coisa, ela vai passar. Mas a igreja vai subsistir para sempre. O que é que nós temos? Um novo céu, uma nova terra, para quem morar lá? Para a igreja. Que impressionante isso. É a igreja que vai estar lá. É por causa da igreja que Cristo vai voltar. Ele vai julgar os vivos e os mortos para benefício da igreja todas as bênçãos para a igreja. Já parou para pensar na importância da igreja? Você sabe que a igreja é o único, eu vou colocar como coisa, é o único projeto que Deus disse que seria bem sucedido, é a igreja. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele não colocou essa bênção sobre os seus negócios, seja eles quais forem, ou qualquer outra coisa nesse mundo. Ele disse que vai subsistir, que as portas do inferno não vão prevalecer, é sobre a igreja. Então eu espero que você esteja amando mais a igreja depois de ouvir essas palavras. Ou se já amasse muito, que não dava dar conta de amar tanto. A igreja, Jesus amou tanto a igreja, que ele se deu por ela, ele se sacrificou por ela, para apresentá-la sem mancha, nem ruga alguma. Ele morreu pela igreja, se deu pela igreja. Claro que ele morreu pelo mundo todo, mas a gente sabe que efetivamente os beneficiados serão aqueles que fazem parte da igreja. Para conquistar este grupo, que finalmente serão aqueles que abraçam a fé em Cristo, que perseveram até o fim, que ama a Deus sobre todas as coisas,
É por causa deste grupo que ele deu a sua vida. Ele queria salvar todo mundo, mas sabia que muitos iriam rejeitá-lo. Mas valeu a pena por causa da igreja. Entendeu? A igreja. Quem toma a ceia do Senhor? A igreja. Quem foi batizado? Foi batizado no corpo. Tem gente que pensa que só foi batizado em Cristo. Mas ser batizado em Cristo não é ser batizado no corpo? Como é que você foi batizado em Cristo? Porque você agora foi, pelo Espírito Santo, batizado no corpo. Você foi colocado e plantado no corpo de Cristo, enxertado no corpo de Cristo. Eu diria, sem igreja não há salvação. Porque sem igreja é sem Cristo. Porque você pensa que pode ter uma conexão especial com Cristo fora da igreja, você está fora do contexto do Evangelho. Porque Cristo veio aqui a esse mundo, Ele plantou a sua igreja, Ele falou a sua igreja, ministrou a sua igreja, e, meus irmãos, é dentro da igreja, porque fazemos parte do corpo, que a gente tem contato com a cabeça. Porque é no corpo que tudo que é do cabeça vem e se manifesta no corpo. Você é membro do corpo de Cristo. Então, cuidado com qualquer ideia que diz para você que você pode ser crente cristão fora do corpo de Cristo. Mas você diz, mas eu estou no corpo de Cristo assim, meio etéreo, eu estou no corpo de Cristo meio... Gente, se você não tem comunhão, veja a igreja primitiva. Quando aquelas pessoas, os filhos, foram batizados no Espírito, com o Espírito, no corpo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fizeram parte do corpo, eles exercitando isso já no contexto local, do socorro, da providência divina, na vida dos irmãos, para que nenhum irmão tivesse falta alguma. Isso acontecia dentro de um contexto real de igreja local. Você precisa de uma igreja local. E ela não é perfeita. Veja lá o que Paulo, trabalho que dava às igrejas de Corinto, Gálatas e tantas outras. Não tão perfeitas. Mas não foram abandonadas por Cristo. Cristo está visitando as suas igrejas imperfeitas. Apocalipse. As 7 igrejas, Ele visita. Ele passa em revista, Ele se preocupa. Antes de Deus julgar o mundo, porque é isso que a gente vê no livro de Apocalipse, Ele está julgando a sua igreja, o juízo começa pela casa de Deus, Ele passa em revista o quartel, Ele passeia no meio dos candelabros, Ele zela pela sua igreja, Ele se manifesta para santificar a sua igreja. E se você quer saber de uma coisa, veja o que minha sogra falou certa vez para uma filha dela. Cristina tem 6 irmãs, 10 irmãos ao todo, 4 irmãos, 6 irmãs, são 11 com ela, né? Uma delas estava desanimada com a igreja, estava chateada com a igreja, estava emburrada com a igreja, porque a igreja às vezes deixa a gente chateado ou não. Ninguém aqui teve decepção com a igreja, ninguém aqui teve problema dentro da igreja, todo mundo aqui passou, bate. Gente, igreja tem joio no meio do trigo, tem crente carnal, tem um monte de coisa lá, mas ainda é o lugar que Deus plantou a gente para a gente fazer diferença, transformar, ser salvo, começando pela casa de Deus. Vamos santificar o mundo, diz Wesley, mas começando pela casa de Deus. Que precisa, sim, precisa de renovo, precisa de santificação, precisa de restauração, mas eis-me aqui, envia-me a mim, disse quem? O Isaías, num contexto onde a casa de Deus estava caída, né, num certo sentido. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o moço, levantou Samuel, porque Deus zela pelo seu povo. Minha sogra, estão ouvindo. Eu não vou falar o nome dela, quase tentado falar o nome dela, não vou falar. Mas é bacana, é normal, porque não há nada de excepcional nela que não tenha eu mesmo sentido vontade de bater em retirada, cair fora, não aguento mais, chega, para mim já deu o último apaga-luz, qualquer coisa assim, essas expressões todas.
Então ela estava chateada com a igreja e tal, e desanimei da igreja, disse ela. Aí a minha sogra, dona Dalva, que já está no céu, chegou para ela e disse assim: quem você pensa que é para desanimar daquela por quem Cristo morreu? É forte mesmo. Viu, dona Dalva? A senhora ainda fala hoje. Estou falando com os mortos. Fala até hoje, ecoa. Né? Paulo fala hoje. Jesus fala hoje. Um conceito elevado da igreja. Um conceito elevado da igreja. Só estamos aqui hoje por causa da igreja. Foi por causa da igreja que o evangelho chegou até nós, chegou na nossa casa, alcançou nossos corações. Temos as escrituras sagradas por causa do zelo daqueles que fazem parte da igreja lá atrás, nos primórdios. É tudo herança da igreja. E foi sobre a sua que você quer o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Falar entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha em que contenda. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós em salmos. Ou seja, é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Estavam reunidos os 120 e sobre eles o Espírito foi derramado. É sobre a igreja que o Espírito é derramado. É para quem está na igreja. Para quem estava fora daquele dia, perdeu. Ficou fora da bênção. Cuidado. É bom, mas não é o máximo. Né? Tomar ceia online. Na pandemia ainda vai. Você precisa da comunhão, você precisa estar presente. A sua presença é uma bênção para os outros. Deus tem dons e graças na tua vida que você priva os outros deles, porque você falta no culto. E você precisa da graça de Deus na vida do seu irmão, porque você não se basta, porque você não é uma ilha. Você não é tudo. Nós precisamos uns dos outros. Não deixe de congregar como é costume de muitos. Não deixe de congregar e saiba que é nessa comunhão. E quanto mais comunhão você tiver... Gente, alguém me perguntou se a pessoa podia ministrar ceia para ele mesmo. Eu acho isso tão esquisito. Que é isso, gente? Eu vou me batizar, eu vou... Que é isso? Eu vou fazer tudo, eu mesmo sozinho, Jesus... Eu e Jesus e mais ninguém. Calma, é o pão, a oração é Pai Nosso, é pão nosso e ponto final. E é perdoa a mim como eu perdoo o outro. É assim que é. Não tem esse gueré, não tem um jeitinho. O brasileiro é danado de dar jeitinho nas coisas, né? Mas com Jesus não cola não. Ele é do jeito dele. Ele estabeleceu a igreja, ele ama a igreja. E nós precisamos entender que a igreja, ela começa, você vê na Bíblia, igreja local, a igreja que está na cidade e tal. Ou seja, existe o conceito de igreja local. Eu louvo a Deus pela Igreja Metodista Livre, pela minha igreja local original, lá em Cidade Ademar, depois foi para Jardim Rei. Eu louvo a Deus por isso, porque ela foi preciosa. Eu tive muitos escândalos ali também. Ali eu sofri as pindaínas. Ali teve momentos que coisas aconteceram que eu falei assim, eu vou sair desse lugar. Eu vou para... Tentação você vai ter dentro da igreja. Mas graças a Deus o Senhor me sustentou, me manteve e tudo foi superado. Vou contar um lance agora. Eu vou sair aqui da pauta. Vou contar um lance. Me veio aqui à mente. Eu não sei se foi. A primeira vez que eu dei aula na escola dominical foi para juniores. Hoje eu estava vendo aí. Juniores é de 9 a 11, 12 anos, uma coisa assim, né? Era isso. Uma turma de crianças.
Eu era tão apaixonado, eu tinha 18 anos, se não me engano. Eu era tão apaixonado por essa classe, era em Cidade Ademar. Tão apaixonado, me preparava, eu orava por eles, eu estava assim, não via a hora de chegar o dia da aula. Para mim era uma riqueza, uma grandeza, que privilégio poder abençoar eles como eu fui abençoado anteriormente. Porque eu cresci na igreja, na escola dominical, sou muito devedor a todas as minhas professoras, a maior parte delas foram professoras, que fizeram a diferença na minha vida. E agora eu podia ser professor, ainda muito jovem, podendo dar aula. Aí caiu de paraquedas na igreja, um tal de Douglas. Você lembra dessa história? Você lembra do nome? Douglas e Miriam. Douglas e Miriam, um casal. O pastor João. Até que enfim, o João participou de alguma coisa real, né? Ficava jogando bola, ia lá assistir o Palmeiras lá, não queria muitas coisas da igreja, não. Não, ele estava se convertendo, dá um desconto para ele, que era um período de transição, de conversão do João. Não era o momento do ápice do João. Mas dessa aí você lembra, né, João? Caiu de paraquedas lá. E ele vinha com sabe, o pessoal que conhecia ele, assim, com uma fama de ser o bambambam do ministério infantil, de arrebentar a boca do balão, de fazer isso e aquilo, e já veio ali, apareceu na igreja e já tinha um lobby para que ele assumisse o departamento infantil. Eu era só professor de uma classe, mas queria que ele assumisse tudo, e de repente todos os professores foram passando para ele, o pastor comprou ideia, quem era diretor de educação cristã comprou ideia, quem era líder de crianças já foi demitido, já colocaram ele no lugar, e aí de repente chegaram para mim, assim, muito discretamente, na verdade na cara dura, chegaram para mim e falaram assim: olha, você deveria deixar a classe, porque ele tem muito mais experiência, ele vai tomar conta de todas as classes, ele vai fazer tudo, e tal. E aí eu fiquei assim, querendo entender o que estava acontecendo. Mas quem é essa pessoa? De onde veio? E vai ser assim e tal. Aí o meu irmão, inclusive, o Celso, estava na igreja e falou assim: ei, você vai atrapalhar a obra de Deus? Você tem que sair, o cara é muito bom mesmo. Todo mundo estava afim de que o cara tomasse conta. Aí eu deixei o cargo e chorei amargamente. Gente, sabe o que é chorar de verdade? 18 anos de idade, meu primeiro ministério assim de dar aula, tal, ainda que fosse para criança, era uma coisa de uma paixão, que eu dava um valor assim tremendo. Chorei, fui para o quarto: Senhor, eu entendo que isso está errado, essa maneira de o que está acontecendo está muito estranho, tal. Mas passou um tempo, um mês, 2, e até eu me convenci, o homem era bom. Cresceu as classes, Ministério Feminino, o homem era bom, fez, aconteceu, arrebentou a boca do balão, um montão de crianças, e ele era rico, ele dava cada presente, cada boneca para as meninas, as bonecas mais caras de presente que ele estava dando. E ele começou a ganhar cada vez mais moral na igreja, né? E aí a gente já estava em Jardim Rei. E aí o que acontecia, né? Ele ia em Cidade Ademar, reunia com as meninas, ou fazia dentro, você sabe até o carro dele, né? Era o Passat. Reunia dentro, ele pedia autorização para, no sábado, se reunir com as crianças no templo. E aí o pessoal, com toda a confiança, deu para ele autorização. De repente, começamos a ouvir a notícia. Uma menina disse assim: ele tentou me beijar. Outra contou assim: ele pedia para a gente vir de maiô, enchia o batistério para a gente ficar ali, e ele ficava dentro do batistério junto com a gente. E a gente não tinha ideia do que estava acontecendo, né, João? Escândalo sexual. Deu revista pornográfica para as meninas, bonecas e todos os tipos de promessa e prêmio. Graças a Deus, elas abriram a boca instantaneamente, imediatamente, logo nas primeiras coisas, nós ficamos sabendo. E aí tá eu lá, né, com baita do detetive, que já fui atrás, bati de frente, agora vou derrubar esse cara que me derrubou. Não foi esse o espírito, mas não, pode ser,
Pode ser. Pode ser. Eu não boto a minha mão no fogo por mim mesmo. Ai. Mas, de fato, aí a gente foi atrás, descobriu-se mais coisas e tal. Só sei que ele sumiu da igreja, a gente nem sei o que aconteceu com ele. Ele sumiu, botamos para correr a criatura. Graças a Deus, nenhuma menina foi violentada, nem nada, só uma tentativa de beijo e essas coisas todas. Agora, eu estou contando isso para dizer para vocês, que escândalo, né? E eu fui jogado para escanteio junto com outros ali. Mas eu não estou na igreja até hoje? Estou aqui até hoje. Se eu contar para vocês que no próximo ano eu vou ser expulso da igreja, vocês não vão ficar escandalizados? E sabe por quê? Porque eu orava. Segundo, eu orava muito. Eu ia no monte para orar, a gente fazia as vigílias, achava que eu era pentecostal, essas coisas todas. O pastor era oriundo da presbiteriana, ele era muito contra qualquer manifestação do Espírito Santo. Lembra disso? Era um bom pastor em outros aspectos. Eu amava ele, palavra, pregação, ensino, mas com coisa do Espírito Santo. Gente, esse homem era da virada. Para ele, todos os dons tinham cessado, ele era sensacionista, e aquela coisa toda, morreram com os apóstolos, essas coisas ficaram para trás. E como eu pensava diferente, e era líder, e eu estava pregando, lembra? Eu estava pregando, ele que me deu autorização para pregar. E ele foi, sabe o que ele disse quando eu terminei a minha pregação? Foi até uma coisa legal, ele chegou e falou assim, lembra aquela pregação? Você estava aqui hoje de manhã. Quando terminou, eu nunca mais vou pregar, o que eu fiz e tal. Ele chegou, pegou a palavra assim e falou assim, eu admiro a coragem desse jovem, 18 anos, quanta coragem. Eu lembro da minha primeira pregação, ainda foi pior do que a dele. Mas ele era contra a obra do Espírito Santo, e ele sabia que a gente estava fazendo as vigílias, que a gente buscava ser cheio do Espírito Santo, eu até queria falar em línguas, essa coisa toda, ele buscava tal, e ele era contra. Aí, eu pregava terça, quinta, nas casas, e também estava pregando no sábado, e era o líder da mocidade. Ele chegou para mim, aí, primeiro eu tive um enrosco com 2 amigos nossos lá, que eram aqueles que tinham abandonado os cargos lá do passado, que estavam enciumados, porque agora eu era o líder, e eles estavam vendo que o negócio tinha pegado o breu de novo, só que agora eles queriam me ver fora. E eu estava também dirigindo louvor, a gente já dançava naquela... Foi a primeira igreja a dançar, foi a Igreja de Rei, né? Aí eu estava na Comunidade da Graça, ia lá. Eu tinha essas influências dos caras da Comunidade da Graça, até hoje. O pastor Carlos Alberto, querido amigo meu. O Ademar de Campos. Então... Aí eu já trazia os corinhos que a gente aprendia lá. Eu não sou da cantoria, não, mas eu sou meio animado. Aí eu ia lá e a gente já dançava aquela coisa toda, então tudo isso estava escandalizando. Aí 2 amigos que eu achava que eram muito amigos meus, queridos da igreja, que eram ex-líderes, chegaram para mim depois de uma cantoria, uma dança assim e tal. Chegaram para mim e falaram assim, porque eu tinha tido uma visão no culto de sábado, tinha tido uma visão, gente tinha sido curada no culto de jovens, eu tive uma visão, gente foi curada, mas coisas aconteceram assim, muito de Deus mesmo, gente, uma coisa assim que eu não posso explicar. Então, e a gente não parava mais, o culto terminou, mas não terminava, ninguém queria ir embora, era uma graça de Deus, quase que tinha uma nuvem de glória no lugar onde a gente estava reunido, era maravilhoso. Só que isso incomodou, tem uma turminha ali que ficou muito incomodada, e no dia seguinte já estou dançando, foi demais. Chegaram para mim, os 2 depois do culto, falaram assim, ei, vai para a tua laia, você não é metodista livre, vai para a tua laia. Estão me ouvindo aí? Talvez um deles já partiu para estar, espero que com o Senhor, espero eu, quero vê-lo no céu. Um já morreu. Eu vou embora agora. Depois dessa eu vou embora. Não fui eu que matei. Ai, é triste isso. Gente, escapuliu. Não, mas morreu mesmo. Mas não fui eu que dei o tiro. Mas um deles. Mas ele era muito amigo meu, porque
Aí eu ia quase entregar, porque ele namorava a irmã da Cristina. E a gente sempre estava junto, a gente ia para férias junto. Era muito amigo. Conversávamos muito, eu não entendi. Aí, de repente, depois desse culto, eu estou abalado. Vou para casa abalado. Fui expulso da igreja por meus amigos. Estou abalado. Aí, de repente, ele toca a campainha de casa. Eu falei, ele veio para pedir perdão. Aí ele veio conversar comigo e fala assim, olha, eu queria dizer, eu sei que foi pesado aquilo que a gente disse, mas é isso mesmo, você não é da nossa igreja, de mim embora. Cara, ele reafirmou. Aí eu fui conversar com o pastor. Aí cheguei lá com o pastor Osias, falei, pastor Osias, você sabe o que aconteceu isso? Eu estou liderando, o senhor sabe como é que tal. E eles me falaram, vai para a tua laia, que eu não sou metodista livre. E é isso, né, pastor? Como é que a gente age diante disso? Falou, eles estão certos e você está de gancho. Era 3 anos de gancho. 3 anos. Você sabe aquilo que o Leonardo Boff teve, aquele negócio do Papa? Deu um gancho, né, que ele tinha ficado no silêncio. Eu não sabia que tinha na metodista livre. Eu fiquei primeiro 3 anos de silêncio, removido de todos os cargos. A troco de quê? Porque eu orava, queria ser cheio do Espírito Santo. Foi. O que eu fiz? Fui embora da igreja? Não. Estou aqui até hoje, não estou? Sou teimoso. Eu lembro daquele negócio da bicicleta? Machucou o pé uma vez, machucou 2, mas eu estou aqui. Vai ter que ser mais. O cara vai ter que cortar meu pescoço para arrancar fora, senão não pode. Desse jeito. Aí o que aconteceu? Nós fomos para o primeiro. Eu não sei se o João estava nessa escola dominical, porque eu acredito que ele devia estar dormindo nesse dia. Numa escola dominical, acho que o João estava. Numa escola dominical, numa classe, que agora era a classe da gente aprender com ele, com o pastor. E aí ele foi falar contra a obra do Espírito Santo, contra os dons espirituais e tal. E aí eu fazer pergunta, posso, pastor? Pode. Seguinte, John Wesley não falou que existe realmente, como o senhor está dizendo, o perigo da gente supervalorizar as manifestações espirituais e tal, esses dons e tal, mas ele também disse que era, por outro lado, perigoso desprezá-las. Então a gente deveria ter o que metodista tem? Equilíbrio, né? O equilíbrio. Aí ele falou, John Wesley nunca falou isso. Aí eu, Diário de Wesley, edição tal, página tal, pá! Seu moleque, disse ele para mim, você está me afrontando? Ponha-se para fora daqui, você está expulso da igreja. Ele era o superintendente do concílio, ele não era só o pastor. Aí reclamar para o bispo, não tinha bispo naquela época, só lá nos Estados Unidos. Ele era a autoridade máxima no Brasil, ele era o superintendente. Ponha-se para fora daqui, e se você não sair agora imediatamente, eu vou impetrar um mandato de segurança contra você, vou chamar a polícia. Eu só tinha 18 anos de idade. De 18 para... Não, ele faleceu. Ainda tem coisa para contar dele. Faleceu. Segura aí. Gente, estou contando isso para você porque é uma realidade. O Nilson estava junto comigo. E o Nilson se auto-expulsou junto comigo. Não, se ele está fora, eu também estou fora, porque as mesmas coisas que ele pensa e outro pensa. Saímos nós dois da igreja e fomos expulsos. Saímos, porque você não ia mandar a polícia chamar? Não precisa, né? E a gente já é educado, sai na boa. Saímos aí... Eu recebo 2 convites de outras denominações, que eu não vou citar o nome, para ser pastor já com 19 anos de idade. Lá era fácil. Eu venho aqui, vai ser pastor, porque eles me conheciam, já tinham ouvido pregar e tal, para ser pastor. Eu não aceitei. Um outro membro querido da igreja falou assim, não, você vai aqui na minha garagem, eu já tenho um aparelho de som. Eu até depois te... Não, meu João. Era da família do Egídio. Eu te dou a garagem, aí você prega aqui, você faz o culto aqui. Eu não saí. Aí eu fui conversar, quando eu não podia conversar com o bispo, né, nem com o superintendente, que era ele mesmo. Aí eu fui conversar com os outros pastores. Aí eles disseram, não, ele tem uma lista de mais de 10 pastores que ele quer expulsar da Metodista Livre. Então isso não é só com você, fique em paz. Estava chegando o concílio, mais 3 meses teve o concílio, eu fiquei, aí fui dar dízimo, não deixei de dar dízimo, fui para a igreja de Cangaíba, congregando lá, dei o dízimo lá, a Cristina ficou toda feliz, porque agora estava perto dela. Cristina, se liga,
eu deixei a minha igrejinha. Eu estava com o coração quebrado. Porque ela ficava com ciúme, porque eu era muito da igreja. Eu só encontrava ela durante a semana. E dava um jeito de ir lá durante a semana. Porque final de semana, sábado, domingo, eu estava na igreja de Cidade da Mãe. Ela morava lá em Cangaíba. Por amor a ela, eu pegava um ônibus até o Jabaquara, depois o metrô até São Bento, depois de São Bento pegava o São Miguel, até chegar finalmente em Cangaíba. Mas você acha que eu cansava, eu fazia isso com peso no coração? Não, uma leveza, porque quando a gente está apaixonado por alguém, por Cristo, pelo Evangelho, tudo é leve, meu fardo é leve e suave. Se não está leve e suave, está faltando paixão aí, hein? É verdade, né? Porque agora diz que eu tenho que ir em Cangaíba para assinar um documento, porque acontece. Eles falam, bispo, uma das coisas que eu mais odeio de ser bispo é que eu tenho que assinar papel. Assinar papel, ir no cartório e tal, toda a burocracia é ruim. Aí diz para mim, vem aqui em Cangaíba no cartório e tal para assinar. Mas é longe, né? Quando é para encontrar namorada, porque você está apaixonado, é perto, é fácil, você vai cantando. Não é não? Bom, mas isso é outro assunto. O que aconteceu é que nós ficamos na igreja, permanecemos, chegou o concílio 3 meses depois, e esse pastor, ele não foi eleito superintendente, ele foi removido de Jardim Rei, você vai lembrar disso, foi removido de Jardim Rei, foi parar numa outra igreja lá, rebelde, né? Ele foi parar numa igreja rebelde, e eu continuei na igreja. Aí eu volto, aí o pastor King está lá, tem a dona Meire no órgão, eles faleceram recentemente, estava lá no órgão, tocando no ensaio, eu cheguei assim, eu e o Nilson, chegamos, abrimos a porta assim, perguntamos, nós podemos entrar? E ela achou isso tão lindo. Nossa, eles estão pedindo permissão para entrar na igreja que era deles. Nós voltamos para aqueles líderes, agora quem estava empossado, aqueles líderes que me falaram, vai para a tua laia. Eu fui debaixo da liderança deles. Deus é maravilhoso. Fui lá. Voltei para a nossa igrejinha, João. Fiquei lá na nossa igrejinha, 1 ano sem cargo nenhum, sem fazer nada, só ouvindo. O pastor King pregava longo, lembra, João? Efésios. O ano inteiro de Efésios. Era 1 hora de sermão lido. E a gente sabia quanto faltava, porque ele tinha todo o calhamaço de folhas assim, bom, aprender. Mas era muito bom conteúdo, diga-se de passagem, mas faltava um certo dinamismo, mas olha, querido, e ele depois, ele vai ver o meu valor para ser pastor, ele vai me dar bolsa, metade pelo menos da bolsa de estudos para eu entrar no seminário, e tudo mais, eu vou me casar naquele ano de 84, bom, passado muito tempo, eu vim a ser pastor. Mais tempo se passou, eu vim a ser superintendente, por obra e graça de Deus. Quando eu era superintendente, quem me procura? Pastor Osias, que tinha voltado para a presbiteriana, mas parece que não tinha dado muito certo lá. Me procurou, eu o recebi no gabinete da superintendência. Olhava para ele com compaixão, com carinho, com amor, não tinha ódio, não guardei rancor dele. Só conseguia lembrar coisas boas. Não, eu lembrava umas coisas ruins. Mas, assim, eu falei, eu não estou aqui para um espírito vingativo. Ele veio me procurar. Eu fiquei surpreso. O que ele queria? Aí ele estava junto com o Luiz Roberto, que era muito amigo. O Luiz Roberto intermediou, eu o acolhi. Ele queria voltar para a Igreja Metodista Livre. Só que quem era o líder e o superintendente agora era eu. Eu podia agora... Agora você vai ouvir poucas e boas. Eu vou impetrar um mandato de segurança para o senhor sair daqui agora. Eita, minha amiga. Não, gente. Tomamos um café juntos. Eu olhei para ele com misericórdia. Falei, vou levar o assunto para a diretoria, que eu não posso decidir isso sozinho e tal. Mas já adiantava ele, porque a gente estava vivendo um momento muito bom da Metodista Livre. A gente tinha, só num ano, batizado ordenado 43 pastores, só num ano. Sabe, ele estava arrebentando a boca do balão, crescimento, estava 1000 por hora. Em 5 anos nós crescemos 129%. Em número de igrejas, pastores, membros. Então, realmente era um momento bom. Eu falei, olha, a gente está até com mais pastores do que igrejas no momento, mas vamos levar e tal. Aí não deu certo dele voltar, né? Razões são óbvias, ele não tinha encrencado só comigo, tinha encrencado com um montão de gente, um montão de pastor.
Aí eu já sou bispo. Passado muito tempo depois, eu sou bispo. Ele me procura mais uma vez para ver se tinha uma vaguinha para ele de pastor na Metodista Livre. O mundo dá volta. Não vos vingueis a vós mesmos. Dai lugar à ira. A justiça pertence ao Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Paga o mal com o bem. Paga o mal com o bem. Confia no Senhor. Eu podia contar o que se passou comigo em outra denominação, que eu não fui emprestado, fiquei lá e sofri, comi o pão que o diabo amassou. O diabo era a criatura do pastor que estava, que também era superintendente. Eu tenho uns problemas com o superintendente, sabe? Gente, eu aprendi uma coisa: Deus existe, tenha temor de Deus, trema na base diante dele e anda reto diante do Senhor, porque com Deus, de Deus não se zomba. Que o homem plantar vai colher. Eu aprendi a confiar. Entrego a minha causa nas mãos do Senhor. Entrego a minha causa. Então, se eu sou líder hoje, eu diria para vocês, sem sombra de dúvida, é porque Deus quis. Porque eu não mexi os pauzinhos para ser. E estou sempre aberto para deixar de ser. Mas fala, o João é testemunho. Gente, eu nunca nem quis ser. Talvez eu acho que uma das características de um líder de Deus é que normalmente ele não quer. Moisés queria ser alguma coisa quando Deus chegou para ele, deu um montão de desculpa, não queria. Jeremias queria, deu um montão de desculpa, não queria. Eu queria, jamais, não queria nem orar. Lá atrás. Foi Deus que levantou desse jeito, né? E Deus levanta você também. Te chama, te coloca, ele tem um lugar para você no corpo. Então você não tem que ambicionar nada, você tem que ser fiel. O que Deus espera dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Ame a Deus, faça tudo por amor a Deus. Deus está vendo, e Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o adoram em espírito e verdade e tudo mais. Olha, deu pano para manga esse ponto aí, porque eu acho que eu já saí do ponto, fui para outro ponto. Vamos voltar. Possuir o conceito elevado da igreja. Estou eu aí firme na igreja. A igreja Metodista Livre é melhor do que as outras? Às vezes até acho que é, mas não é tão assim também, tão melhor não. E às vezes eu acho que ela é até pior. Mas é a nossa igreja. E se ela está ruim em alguma área, então se a gente está vendo isso, Deus está dando a visão para você agir para benefício. Deus está te levantando para mover. Vamos transformar essa realidade. Vamos à obra, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, tive uma visão de Deus para essa igreja, um projeto assim, assado e tal, uma coisa grandiosa. Aí eu falei: que maravilha, tem toda a autorização para tocar esse projeto adiante. Não, pastor, eu tive essa visão para o senhor tocar esse projeto. Depois dessa eu tenho que até beber uma água. Pensa bem. Essa pessoa vai ter visão para mim? Mas se Deus está dando a visão, é para você que Ele está dando a visão. A pessoa vai ter visão de Deus para a minha vida. Por favor, para o meu ministério, digamos, tenha visão para o teu. Deus está falando com você, está te mostrando. Amém.